Hoje eu vou ensinar para vocês um investimento seguro que vai gerar renda passiva todos os meses, sem imposto, sem armadilhas, sem dor de cabeça. Fala, investidores! No vídeo de hoje nós vamos estudar um investimento na Bolsa de Valores que é isento de imposto de renda, com o intuito de gerar renda passiva todos os meses. E para fazer isso, a gente vai recorrer a um fundo imobiliário. E o fundo imobiliário que eu escolhi para a gente estudar no dia de hoje é o fundo imobiliário do setor de shopping centers, que é o HSML11. Vemos que o fundo imobiliário está cotado a R$ 95,14 e o dividend yield dos últimos 12 meses na casa dos 9,5%. É um dividendo até acima da maioria dos fundos desse mesmo setor, do setor de shopping centers. O valor patrimonial da cota desse fundo imobiliário é de R$ 96,15, o que significa que o fundo está sendo negociado com um pequeno desconto em relação ao seu valor patrimonial. A relação de preço sobre o valor patrimonial está na casa do 0,99. Essa relação de preço sobre valor patrimonial, ela compara o preço que o fundo está sendo negociado da Bolsa de Valores em relação ao seu patrimônio líquido. Quando essa relação está exatamente 1, significa que o fundo está sendo negociado por um preço justo em relação ao seu patrimônio. Se a relação estiver acima de 1, o fundo está sendo negociado mais caro do que ele deveria em relação àquilo que ele realmente vale. Dizemos nesse caso que ele está sendo negociado com ágio. E se a cotação estiver abaixo de 1, significa que o fundo está sendo negociado por um preço mais barato do que o que ele realmente vale. No caso desse fundo imobiliário, ele está sendo negociado por 0,99. Significa que ele está 1% mais barato em relação ao seu preço justo. Agora nós vamos analisar todo o histórico de distribuição de dividendos desse fundo imobiliário, desde a sua criação até a data de hoje. Vemos que o fundo imobiliário, em 2019, distribuía proventos na casa dos 60 centavos. Depois teve uma redução importante na época da pandemia, quando muitos shoppings foram obrigados a fechar suas portas, por isso essa redução no provento. E após a pandemia, os proventos começaram a se regularizar e foram gradativamente aumentando, até que atualmente o fundo distribui proventos na casa dos 80 centavos por mês. O fundo imobiliário também liberou no seu relatório gerencial uma projeção na qual ele espera conseguir manter esses proventos na casa dos 80 centavos durante os próximos 6 meses. Nesse mapa nós podemos ver os ativos do fundo imobiliário. Ele possui participação num total de 7 shoppings em 5 estados brasileiros. Esse fundo imobiliário possui participação majoritária em todos os seus ativos, sendo dono de 100% do Shopping Tucuruí e do Shopping Uberaba. Os ativos desse fundo imobiliário possuem uma ótima taxa de ocupação, acima de 95%, e a inadimplência dos ativos é controlada na casa dos 5,4%. Sempre que vamos analisar um fundo imobiliário, é importante nós analisarmos uma tabela que todos os fundos colocam no seu relatório gerencial. E nessa tabela eles fazem um balanço de todo o dinheiro que entrou e todo o dinheiro que saiu do fundo imobiliário. Vejam então que o nosso fundo imobiliário, até o momento, no ano de 2024, ele arrecadou um total de R$ 85.347.000 aproximadamente de receita imobiliária. Esse é o dinheiro que entrou para o fundo imobiliário. Abaixo ele dá um detalhamento mostrando que foram R$ 62.500.000 através do aluguel dos seus imóveis e um ganho de capital de R$ 22.800.000. Isso é de um ativo que ele vendeu, que foi uma parcela do Shopping Uberaba. Além disso, o fundo recebeu R$ 3.194.000 que veio de receita financeira. Isso é dinheiro que veio do rendimento dos juros de dinheiro que o fundo tem em caixa. As despesas que o fundo teve foi na casa dos R$ 27.976.000. Detalhando esses gastos, foram R$ 374.000 com pagamento de taxa de administração, R$ 279.000 com pagamento de taxa de escrituração, R$ 3.500.000 com pagamento de taxa de gestão. Além disso, o fundo teve R$ 23.400.000 com pagamento de despesa financeira. Essa despesa financeira significa o pagamento de multas, juros e outras taxas. O fundo ainda teve R$ 290.000 com outras despesas, como por exemplo o pagamento de honorários de advogados, contadores e outros profissionais. Fazendo um balanço de toda essa demonstração financeira, vemos que o fundo lucrou R$ 60.500.000 aproximadamente no ano de 2024.
Esse valor corresponde a aproximadamente R$ 3,18 por cota. Porém, o fundo distribuiu aos seus cotistas um total de R$ 2,36. Isso significa que o fundo ainda conseguiu guardar 78 centavos por cota. Esse dinheiro guardado, ele serve para tornar os proventos um pouco mais homogêneos. Determinado mês em que o fundo tiver uma lucratividade mais baixa, ele pode pegar esse dinheiro que está guardado e usar para compor os proventos daquele mês, para que esse provento fique mais estável durante os meses. E um exemplo disso é o que o fundo fez agora no mês de março de 2024. Ele lucrou 64 centavos por cota, porém ele pegou 16 centavos desse dinheiro que estava guardado e juntou a esse lucro de 64 centavos para poder distribuir os 80 centavos que vem distribuindo. Essa tabela que eu vou colocar na tela de vocês, ela mostra a alavancagem do fundo imobiliário, ou seja, as dívidas que esse fundo imobiliário possui e ele precisa pagar. Recentemente, o fundo imobiliário fez um movimento que foi considerado muito positivo no mercado financeiro, no qual ele fez uma oferta de ações, arrecadou cerca de 330 milhões de reais. Com o dinheiro dessa emissão, mais o dinheiro de uma parcela do shopping Maceió que ele vendeu, ele vai conseguir reduzir o seu grau de endividamento para cerca de 14,8%, um dos menores endividamentos entre fundos imobiliários desse setor, o que deixa o HSML11 numa situação financeira bastante confortável. Conforme vimos, o fundo imobiliário HSML11 possui bons ativos com boa localização, possui um bom histórico de pagamento de proventos, possui um endividamento controlado e está sendo negociado a um preço justo. Por isso eu considero que vale a pena o investimento. Vejam só, investidores, com esse investimento, que é algo simples de se fazer na Bolsa de Valores, demora apenas alguns segundos para comprar esses ativos, vocês vão receber aluguel diretamente na sua conta todos os meses, sem nenhuma dor de cabeça. A equipe de gestão do fundo vai trabalhar, vai resolver todos os problemas, vai pagar todas as despesas e vai depositar o dinheiro na sua conta. Esse dinheiro é isento de imposto de renda, não tem que pagar nenhum centavo para a Receita Federal e ele vai cair todos os meses sem falhar. Esse gráfico mostra os proventos que eu recebo desse fundo imobiliário. Já recebi um total de R$ 281,52. Nos últimos meses, eu tenho recebido valores na casa dos R$ 31,20. E agora, no mês de abril, eu comprei mais 11 cotas, o que significa que nos próximos meses eu vou receber um valor maior ainda. Lembrando, investidores, que esse é apenas um fundo imobiliário. Existem centenas listados na Bolsa de Valores. E cada investidor deve estudar e entender quais fundos imobiliários são mais seguros, quais fundos imobiliários se encaixam na sua estratégia de investimento e quais têm espaço na sua carteira. Para montar uma carteira que seja diversificada, que traga segurança e que traga bons frutos para o investidor. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre o HSML11 e gostaria de acompanhar outras análises de ativos, o meu pedido é para que você se inscreva nesse canal e curta esse vídeo. Aqui nesse canal, todos os meses eu faço análises de ações, análises de fundos imobiliários e mostro os investimentos que eu faço na Bolsa de Valores com o meu dinheiro. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.